Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Que maravilha, né? Mais uma semana que se inicia e aqui estamos para nos abastecer de Cristo para enfrentar a semana, né? A verdade é que nós viemos à igreja para receber mais de Deus, para ser igreja durante toda a semana. A questão não é simplesmente vir à igreja aos domingos, é ser igreja todos os dias, né? Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos em 1 João, o capítulo 1, o versículo 8 e o 9. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há duas verdades que precisam ser ditas a partir da nova aliança. E aqui nós precisamos entender o que é a graça de Deus, entender o que é a cruz, o que a cruz representa, entender o que Cristo fez na cruz. Mas a primeira verdade que nós precisamos entender é que todos nós pecamos. O pecado, ele não é necessariamente um ato, simplesmente. O pecado, ele é uma consequência da nossa natureza. Quando Adão cai, quando o homem peca pela primeira vez, o pecado é inserido no nosso DNA. Então, nós já nascemos, nós já fomos concebidos no pecado. O pecado faz parte de nós, da nossa natureza carnal, da nossa natureza humana. Assim como não se precisa esperar que um pé de limão produza o primeiro limão para que a gente saber que aquilo é um limão, nem precisa esperar que a gente produza o nosso primeiro ato pecaminoso para sabermos que nós somos pecadores. Aquele que fala que não tem pecado é um mentiroso. Aquele que fala que não comete pecado está faltando com a verdade, e a verdade de Deus não está nele. E é isso aqui, é importante que nós tenhamos consciência dessa depravação total do homem, para que a gente não queiramos nos relacionar com Deus a partir dos nossos próprios méritos, porque todos nós pecamos. Nenhum de nós, por melhor que sejamos, por mais bom que sejamos, tem condição de se apresentar diante de Deus por si mesmo. É importantíssimo entender que todos nós pecamos. Mas aqui é a segunda verdade que também precisamos ter consciência, e mais viva ainda do que nunca. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar de todas as injustiças. Assim como não há nenhum homem que não tenha pecado, não há nenhum pecado que seja maior do que o sangue de Cristo. Assim como todos nós pecamos, todos aqueles que confessarem a Cristo seus pecados alcançarão perdão da parte de Deus. Se por um lado não devemos querer relacionar com Deus com base no que merecemos, com base na nossa própria justiça, com base nos nossos próprios méritos, porque não temos condição alguma de chegar diante de Deus, por outro lado temos a certeza que podemos chegar diante de Deus com base na justiça de Cristo, porque se confessarmos a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sempre que pecamos, há um comportamento muito comum, e o diabo usa isso muito em nosso desfavor,
que é ficar refém da culpa, ficar refém da condenação. E nem sempre isso produz arrependimento. Normalmente isso produz remorso, isso produz dor, isso produz mágoa. E a consequência disso é nos afastar de Deus. Mas quando entendemos que não existe pecado que seja maior do que o sangue de Cristo, que não existe mancha mais suja que o sangue de Cristo não possa limpar, entendemos que independente do nosso pecado, nós podemos chegar até Ele com a certeza de que vamos alcançar perdão. Quando entendemos isso, nós abrimos mão da primeira coisa, que é a culpa. O diabo já não pode nos acusar mais daquilo que fizemos, porque a nossa dívida foi paga. Em Isaías a Bíblia vai falar que Ele já levou sobre si todas as nossas iniquidades. A dívida que nós tínhamos, Ele já pagou por nós. Na sequência desse texto aqui no capítulo 2, João ainda escreve e vai falar, olha, é bom que não peques, mas se pecar, sabeis que tem um advogado no céu, Jesus Cristo nosso Senhor. E Ele mesmo é a propiciação dos nossos pecados. Ele mesmo é o pagamento dos nossos pecados. É como se cometêssemos um crime e contratássemos um advogado para nos defender, mas ao invés simplesmente de defender, de apresentar a defesa, conseguir uma absolvição, esse advogado vai lá e fica preso no nosso lugar. Foi isso que Jesus fez. Ele pagou a dívida no nosso lugar. Então, precisamos entender isso e chegar diante de Deus com a certeza de que se confessarmos a Ele, somos perdoados. Precisamos chegar diante dele, esvaziando de toda dúvida, de toda a culpa que o diabo tem nos colocado, porque isso não parte de Deus. Quando confessamos a Ele, Ele mesmo joga isso no mar do esquecimento, e aí a Bíblia fala que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. E aqui é uma outra verdade que vocês precisam ter no coração, não é só na mente, é ter lá no mais íntimo do coração, que Cristo já nos perdoou. Se Ele já levou, se Ele não lembra mais, por que eu tenho que ficar lembrando? Se Ele já me perdoou, se Ele não lembra mais, por que eu tenho que permitir com que o diabo fique lembrando-me disso? Por que eu tenho que permitir com que o diabo use alguém para ficar me acusando, ou ele mesmo venha me acusar? Nós já fomos perdoados. Entenda que o diabo já perdeu. Não é uma questão de que ele vai perder, ele já perdeu lá na cruz do Calvário. Apesar dele ser o nosso principal adversário, é um adversário que já perdeu. É uma guerra que nós já temos a certeza que vamos vencer, porque Cristo já venceu por nós. Quando Jesus fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ali Jesus não está falando, olha, eu venci, você também vai conseguir vencer. Ele está falando, eu já venci por você. Precisamos tomar posse daquilo que Cristo fez por nós. Precisamos tomar posse da obra consumada da cruz. Quando nós tentamos nos justificar diante de Deus, com base no nosso merecimento, quando nós tentamos justificar com Deus com base na nossa justiça própria, nós estamos renunciando à obra da cruz. Nós estamos aniquilando aquilo que Cristo fez por nós. Mas nós, que vivemos verdadeiramente debaixo da nova aliança, entendemos e cremos que Ele nos perdoa e já nos perdoou de todos os pecados. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Altíssimo Deus, soberano Pai, Pai amado, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais uma vez estar aqui na Tua presença, para junto te louvar, glorificar e aprender mais de Ti, edificando-nos como igreja. Pai, venha falar ao nosso coração nessa noite através dos louvores, através da mensagem que aqui será pregada. Pai, livra-nos de toda culpa, de toda condenação que o diabo tem nos colocado, mas nos dê fé o suficiente para crermos que fomos perdoados, que já fomos libertos de todos os pecados, que a cruz resolveu todos os nossos problemas.
Pai, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.